Pronto. Ok. Então, Vanessa, muito bem-vinda. Nós temos aqui a Maria Lúcia, que você sabe que é uma das coordenadoras da Torre de Sim, Babel e também uma das claro. líderes do nosso projeto Idioma que Soma. E, por enquanto, temos a Ivete, que é uma voluntária do projeto Idioma que Soma. A boa e ótima notícia que eu mais ou menos coloquei já no Face. Imagine que nós já tivemos até alguns dias atrás 3.000, eu estou olhando aqui que eu anotei, 3.116 acessos no YouTube, né? Acesso, quando eu digo acesso, é realmente acesso, não é só clicar, porque são horas e horas e horas Uhum. na análise a gente vê. Só que não é exatamente o que eu quero. Quer dizer, eu quero que sim, que seja visto no YouTube, mas eu gostaria de ter mais gente presencial em tempo real, né? Digo, porque a ideia não é aqui entrevistar uma pessoa entrevistando a outra, né? A ideia aqui é que as pessoas se entrevistem e se conheçam, tirem suas dúvidas e tirem façam, enfim, seus comentários. Mas vamos começar e eu quero agradecer a Vanessa por ter se inscrito para ser entrevistada. A Vanessa está no Rio de Janeiro e é sempre bom e gostoso ter esse sotaque do Rio de Janeiro com a gente, assim como algumas entrevistas foram de pessoas que estão em Portugal. Então, é importante a gente ter esses sotaques até para quem usa essas gravações em aula, né? Então, Vanessa, eu sempre começo falando sobre alguma coisa que eu aprendi, ou Maria Lúcia, ou quem esteve na última que foi a 22ª entrevista, no caso da 22ª, nós falamos com as meninas que são da Rádio Vide, né? E foi super legal, porque elas nos apresentaram. Ivete, você estava com a gente? Com a Gisele, né? É, elas nos apresentaram das gravações que elas fazem, né? Dos programas que elas gravam para a rádio sobre o mundo da língua portuguesa. Elas fizeram realmente adaptações para aulas. Então, elas nos Hum. apresentaram inúmeras atividades. Eu até cheguei a comentar, Maria Lúcia lembra, que elas deveriam monetizar isso, porque são tantas as atividades em cima dos programas delas, de, dos programas delas da rádio, que então foi bárbaro. Então, eu não sei, Vanessa, se você teve oportunidade de assistir. Um pouquinho, sim. Eu tive a oportunidade, sim, de assistir um pouco e achei super interessante, porque eu também trabalho com essa parte de metodologia. E assim, fazer dali do podcast um pouquinho, trazer para dentro da sala de aula e conseguir trazer toda essa didática, essa construção toda, assim, é uma articulação e uma metodologia que estimula sensorialmente o aluno, com certeza. Isso, então foi bem legal e eu deixo aqui gravado para quem não assistiu assistir, porque realmente tem Com muitas certeza. sugestões de atividades e eu estou aqui bem matutando para ver como eu posso ajudar as meninas a divulgar mais ainda esse belíssimo trabalho que elas fazem. Olha, eu já sabia, porque fui entrevistada lá, enfim, mas assim, o que elas estão fazendo é invejável, muito legal. Dito isto, Vanessa, por favor, se apresente e vamos começar o É, nosso papo. Antes de me apresentar, eu quero dizer que eu também uso a plataforma que vocês criaram, você, a Maria Lúcia, a Silva, é, a outra Harumi, professora também, a Harumi. Harumi. Assim, meus alunos super se identificam, né? E assim, acho muito intuitivo a aula dentro da plataforma, e é uma plataforma assim que eu acho que ela foi, pelo menos assim, na minha observação, eu acho que foi criada para qualquer professor usar, né? O professor que articula didática, qualquer metodologia, vai conseguir usar facilmente a plataforma. Assim, vocês estão de Que legal, parabéns. Vanessa. Não Nossa, eu te esqueço da agradeço. Maria Lúcia na cozinha. Assim, achei o máximo. Saber um pouquinho da vida de vocês. Eu acho que o ensino da língua portuguesa é isso, é trazer as pessoas um pouquinho para pro nosso dia a dia. Então, deixa eu me Vanessa, apresentar. só um minutinho, porque às vezes a gente fala coisas que estão muito no nosso cotidiano, inclusive da Ivete, porque como voluntária.
Essa plataforma é usada gratuitamente pelos voluntários e pelos alunos refugiados, né, desse nosso projeto de voluntariado, mas é importante que todo mundo então saiba que esse retorno Uhum. fantástico que a Vanessa está dando para a gente, né, Maria Lúcia? Trata-se da nossa central de mídia para o ensino da língua portuguesa, CEMELP, né? Então, se vocês quiserem ter mais informações, por favor, façam contato com a gente. E a Vanessa, Vanessa, para você, eu quero que você saiba também que a gente está agora numa fase muito intensiva de trabalho, porque nós estamos. A CEMELP já tem 5 anos, mais ou menos a idade do nosso voluntariado. E agora nós estamos num processo de atualização, tanto do visual quanto do conteúdo. Por ser um material Muito digital, é interessante. mais fácil atualizar e é preciso atualizar do que o material impresso. Eu vou dar um exemplo. Na plataforma, nós falamos, claro, dos nossos documentos, carteira de identidade, título de Uhum. eleitor, carteira de trabalho. Só que hoje em dia ninguém tem mais carteira de trabalho física, é digital. O nosso RG, né? Hoje em dia a gente usa o CPF para tudo. Então, tem Sim. o gov.br. Então, é necessário atualizar o material didático e quando ele não é impresso, Então, daqui a uns 4 meses, Vanessa, nós teremos no ar, 4, 5 meses, porque é muita atualização, teremos no ar a nova versão da CEMEP. Dito E isso, e Vanessa, só agora para deixar também um pouquinho fixado aqui, Suzana, que assim, o preço ele é super acessível também, assinatura anual, eu acho assim que é um valor simbólico também pelo trabalho que vocês se desdobraram e estão oferecendo ali para o professor que trabalha com a língua portuguesa, assim, eu achei um valor bem simbólico e eu acho que é acessível para todo mundo, é essa verdade. A assinatura. gente está cobrando, eu acho que 60 e poucos reais ano. São US$ 10, US$ 12, é nada, né? Se você parar para pensar, porque só o correio, quando você tem um livro impresso, só o correio para mandar o livro para uma cidade, Uhum. outra cidade no Brasil, você imagina, o nosso livro, o nosso best-seller, que é o Bem-vindo à Língua Portuguesa no Mundo da Comunicação, que é impresso no Peru, imagine mandar pelos correios para outros países. É inviável, é muito caro, DHL, FedEx, então realmente o material digital. Mas obrigada pela sua gentileza em divulgar esse nosso trabalho. Mas queremos ouvir você. Tá. Vanessa, se apresente, por favor. Então, eu vou me apresentar. Eu me chamo Vanessa Santos, mas, assim, na rede social eu me apresento como Prof. From Rio. Eu vou explicar um pouquinho também. Eu sou professora de língua portuguesa como herança, tá? Assim, eu trabalho também com PLE, mas PLH é a essência do meu trabalho. E hoje, o que que eu acho que seria viável? Sim, eu sou do Rio de Janeiro. Sou formada em letras, português e inglês, também atuo na língua inglesa. E é, hoje eu olho assim a língua portuguesa como herança, como algo assim, Suzana, muito mais voltado para o lado emocional do que para a estrutura linguística mesmo, sabe? E assim, quando eu comecei, que também não tem muito tempo, né? Eu digo que eu sou um bebê na área, né? Tem 3 anos que eu atuo e tem alguns anos que a minha empresa tem esse nome de Prof. From Rio. E lidar lidar com famílias dentro desse contexto, porque assim, eu não consigo, né? Eu acho que eu parto muito da minha essência. Hoje eu trabalho com aulas, mas é esse pertencimento, né? Assim, você entrar ali na vida daquela família, entender como é o português ali, como é colocado ali. Não é só o ensino, né? Porque o ensino ele não cria memórias afetivas, é como você lida com a linguagem todos os dias ali que vai fazer o idioma ser aceito, ser recebido e ser falado, né? Trazendo para dentro dessa questão de trabalhar com crianças e adolescentes. Então,
Só um pouquinho, Vanessa, vamos deixar bem claro como é o nome da empresa, até para divulgar o teu trabalho também. Aliás, muitos de nós é muito para isso, para todos nós nos divulgarmos e sermos todos. Ontem, Vanessa, eu conversava com uma pessoa da Universidade de Caxias do Sul, que é uma universidade que desenvolveu dois exames que não são o CELP-Brás, que é o SILP e o SILPinho para crianças, né? Então, eu conversava sobre isso, dizendo o mundo de português, da língua portuguesa como língua estrangeira, segunda língua, língua de herança, que é mais o seu caso, mais do que o nosso, não é o mundo do inglês, por exemplo. Então, é um mundo muito menor, né, Vanessa? Então, a gente precisa se unir cada vez mais e não Sim, disputar espaços, né? com Que é o que certeza. muitos de nós tenta fazer, como lá atrás, antes de você nascer, provavelmente a gente tinha o faleportuguês.ning.com, que era uma grande comunidade de pessoas interessadas pela língua portuguesa no mundo. Então, essa é a ideia, que a gente aqui contribua uns com os outros. Então, o nome da empresa da Vanessa é The Prof from Rio, né? Tudo Sim, junto, é minha né? assinatura, sim. Eu acho, mas aqui, como aqui parece neuroprofessora Vanessa Santos, ponha no chat também, depois, né? Ok. De qualquer forma está divulgado Uhum, no convite do. Mas você sim. começou, você mencionou que você está nessa área somente há 3 anos, né? Antes disso, você, por enquanto, estava estudando, ou era de uma outra área, Vanessa, ou enfim. Então, eu sou formada em letras desde 2010, mas, assim, algo que nunca me despertou interesse na vida foi ser professora. Assim, é bem peculiar essa minha fala. Mas por quê? Hoje eu entendo, Suzana, Maria Lúcia, Ivete, que assim, quando a gente olha a educação no modo geral, olha o aprendizado no mecanismo que a gente está se defendendo, num ambiente que a gente está sofrendo pressão, é, sofrendo algum tipo de ameaça, e assim, o ensino, ao invés dele ser uma ponte de ligação, ele se torna um meio de punição, né, que era dentro da minha família, que era um pouco disfuncional. Então, eu comecei a olhar os estudos, né, como algo que, e a profissão em si como algo que eu não queria ser. Eu acho que meio que eu comecei, hoje eu entendo, né? Que eu fiz essa conexão. Só que, ao mesmo tempo, os estudos faziam parte da minha vida 24 horas, porque isso era a minha pressão psicológica que eu sofria dentro da minha casa. Então, só que, ao mesmo tempo, quando eu fui crescendo, quando eu fui me tornando adolescente, eu falei assim, não, já que eu tenho que estudar, né, sobre pressão dos meus pais, sobre punição, sobre coisas que eu acho que nenhuma criança, nenhum adolescente precisa passar, eu falei, vou transformar isso em algo que seja, que me dê prazer, porque senão eu vou sucumbir. Então, foi muito partindo desse princípio que eu comecei ali a fazer uma pós na USP, em neurociências, para entender como o cérebro funciona. E quando eu me formei, né, e eu trabalhava como enfermagem, minha primeira profissão é técnica de enfermagem, então eu trabalhei muitos anos no hospital, com emergência, pré-hospitalar. E parece que assim, eu acredito muito quando você não está encaixado ali no seu propósito de vida, eu acho que eu posso usar esse termo que eu acho que é muito próprio meu. A vida foi me colocando em situações para me tirar da zona de conforto. Então, assim, eu mesmo formada em letras, eu trabalhava como técnica de enfermagem também, porque era algo que eu amava fazer. E hoje eu também sou muito grata a anos de trabalho no hospital, acho que também faz parte da minha vida, da minha jornada, e faz parte do que eu sou hoje, do que eu ofereço hoje dentro das minhas aulas também. Então, com isso, a vida foi me expurgando de lugares, vamos dizer assim, né? E sem eu entender por quê. Só que depois disso, que eu saí do hospital, eu queria ser comissária de voo, né? Hoje eu sou comissária de voo habilitada. Eu sou uma aeronauta, gente.
ninguém acredita, né? Mas eu sou habilitada para voar uma aeronave como comissária de voo, e a minha documentação está toda atualizada. Só que eu também nunca passei no processo seletivo. Impressionante, né? Uma professora de inglês e português passar no processo seletivo. Foi aí que eu parei. Eu falei assim, vida como uma boa carioca, né? Eu segui aquilo que o Zeca Pagodinho canta na música. Eu falei, ai, agora deixa a vida me levar. E foi aí que as coisas foram se transformando na minha vida. Eu comecei a trabalhar, na realidade, com inglês, em escolas bilíngues aqui do Rio de Janeiro. Só que, assim, eu sempre tive a paixão também pelo português, porque eu acho que o mundo da interpretação dos textos, desde quando eu era nova, sempre me deixou muito intrigada ali. Eu sempre gostei das línguas, eu sempre gostei da cultura, de conhecer pessoas de outros lugares, de lidar com pessoas e de estar conhecendo o mundo. Então eu falei assim, quando eu me inseri nesse mercado, eu falei, poxa, eu quero sair da CLT, né? Mas assim, inglês, tem vários professores de inglês bons e Vanessa, quando alguém deixa eu só te interromper, só porque a gente se Claro, interrompe mesmo. Brasileiro se interrompe porque mostra que com está prestando atenção. certeza. Eu aprendi isso. Mas o que eu queria te perguntar é, na época da USP, você morou aqui em São Paulo. Não, a época da USP ainda não acabou. Ah, tá. Eu tô no... Inclusive, hoje eu tenho uma prova final. Eu faço uma pós-graduação, só que essa pós-graduação é online e a gente tem todo um trâmite, né, para passar por esse processo que eu falo que estudar na USP é, né, só, não sei, assim, é bem complicado. Então, hoje, por exemplo, acabou aqui a reunião com vocês, eu tenho uma prova final, a câmera vai estar ligada, sabe? Enfim, então, É, assim, mas nós temos a Maria Lúcia também é ex-USP. Não sei Maria se Lúcia Ivete, sabe o você que que eu estou também falando. fala. Maria Lúcia, você está com o microfone fechado. Mas eu queria também ouvir a Maria Lúcia vai A falar Ivete, faça a Ivete falar primeiro, Ivete. É. O que que você fez na USP, Ivete? Eu fiz psicologia. Ah, tá. Então, estamos todos em casa. Então, a Maria Maria Lúcia. Lúcia já sabe do que eu estou falando. Não, não, eu fiz filosofia. Eu Ela fiz fez difer... filosofia na época da ditadura, Vanessa. É, Meu Só para Deus, você. Meu Deus, sério. é, temos uma sobrevivente. pois é, Sobrevivente dos dois lados, né? Da USP é e da verdade, é verdade. ditadura. É, mas foi muito interessante. Foi uma experiência bem única, bem única, bem única. É bem diferente, né? Não E- é? Eu fiz psicologia e eu fiz especialização em comunicação social na época. Sim. Ah, você fez tá, tá bom. Tá. Legal. Muito bom. Mas depois dessa prova, como fica, Vanessa? Quando você defende, não sei como funciona. Então, sim, a defesa do meu TCC, que tem todo também uma abordagem dentro da língua portuguesa como herança, Ah, que eu que estou legal. desenvolvendo um protocolo de neuroaprendizagem. Minha defesa é dia 4 de agosto. Vou convidar todas a assistir, porque eu creio, né? Manda o link quando for, viu? Eu creio que vai ser bem interessante, porque é, na realidade eu criei um protocolo de neuroaprendizagem para ele é um protocolo que eu uso também na língua inglesa e com alunos de várias culturas. Então, assim, é um protocolo neuroafetivo que a gente trabalha com a descompreensão é, da área que a gente chama de amígdala no cérebro, a Ivete pode explicar melhor, né, também. E a gente trabalha com essa descompreensão afetiva para quê? Para que a criança e o adolescente ou o adulto ele se sinta emocionalmente confortável dentro da sala de aula e ali o estudo possa fluir mais naturalmente do que
desse lado de pressão, né? Que a gente conhece muito bem. Você estudou, Vanessa, em escola pública ou escola particular? Não, eu estudei toda a minha vida em escola particular. Sim, fiz a São minha assim. universidade também uma universidade particular, Ah, porque é, sei, eu acho que foi uma opção, assim, acho que hoje aqui no Brasil você investir em educação, eu acho que é primordial, né? Porque acho que em algumas regiões o ensino público ele precisa ser melhor estruturado. E aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma deficiência, né, dentro das escolas públicas, e assim, meus pais optaram pelo meu ensino nas redes particulares. eu pergunto isso, Vanessa, por quê? Você deve saber, algumas de vocês sabem, bom, acho que todo mundo sabe, eu nasci na Itália e eu vim para o Uhum, Brasil com 6 anos de idade. E na época, quando eu vim, volto a dizer, antes de você nascer, provavelmente, a escola pública era muito, muito boa, e sim. especialmente onde eu morei, que foi Petrópolis, aí do lado, Vanessa. Ah, Morei sim. 7 anos em Petrópolis. E, claro, eu não falava português, eu já vim alfabetizada, fui alfabetizada muito cedo, e aos 7 anos, 6, 7 anos, eu já era alfabetizada, mas aí eu fui para uma escola particular, justamente porque eu a escola pública era muito boa e eu não tinha como acompanhar. Então, eu fui para uma escola particular, tive o privilégio de estudar no Sion de Petrópolis. Eu digo privilégio porque, diferentemente de você, eu estudei em um colégio que supriu muito o que talvez eu não tenha tido da minha família, porque eu era muito apegada aos meus avós na Itália, e foi um sofrimento para mim nos primeiros anos. Hoje em dia eu sou brasileira, naturalizada brasileira, então não é. Mas no início, e aí vem ao encontro do que nós estamos conversando, foi um Claro. sofrimento muito grande. Foi realmente, então, o colégio, que era um colégio de freiras, né? É um colégio Uhum. de freiras, não há mais em Petrópolis, mas há no Rio, há aqui em São Paulo. Foi um acolhimento que me fez muito bem, me tornou uma pessoa feliz desde criança. Então, eu também queria dar as boas-vindas para a Ana Cláudia, para a nossa Erotildes, que está lá em Fortaleza, para a Zuleide, que está na Bahia, em Salvador. Ana Cláudia, eu não lembro, toda vez eu pergunto, acho para Ana Cláudia onde que ela está, que eu sempre, mas Hola, estoy en Lima, Perú. está em Lima, Peru, En pronto, Lima, ótimo. Desculpa, sí, Perú. ótimo, bem-vinda, Ana Cláudia. Então, estamos aqui, mas a Vanessa continua Gracias. falando. Vanessa, então você me disse que você nos disse que está só há 3 anos, mais ou menos, nessa área. Como que foi entrar na área especificamente de português? Foi por causa das escolas bilíngues, Vanessa? Você diz entrar na área de empreender na área de língua portuguesa. Eu acho que você fechou o Especifi- microfone. é, Especificamente, como você coloca, voltado para a língua de herança, né? Sim, então, sim, eu lido muito bem e articulo muito bem, tenho muita didática com crianças e adolescentes. Era meu nicho nas escolas, que eu trabalhava com a língua inglesa, né? Escola bilíngue, eu era professora de inglês, eu não era professora de português. Então, E quando. Um ponto-chave que eu vou deixar aqui, o que que acontece? Quando eu vi o mercado saturado de língua inglesa, e quem era a Vanessa na fila do pão, né? Vanessa não existia. Então, eu falei assim: não, eu preciso fazer algo que eu domino, e eu preciso fazer algo que alguém vai me reconhecer como referência. Então, eu falei: eu vou ter que trabalhar com a minha língua. Então, foi aí que eu virei a chave. E, partindo desse princípio, eu conheci uma professora que ela mora na Espanha, a Sandra, através de um grupo de PLE, e a Sandra me apresentou esse mundo, materiais e workshop. Então, assim, eu me entreguei realmente para tentar entender, conhecer como lidar com a língua portuguesa como herança, como PLE, porque não é a mesma coisa da educação básica escolar aqui do Brasil. Então, meio que eu comecei a me preparar o campo, né, para poder me inserir online. E minha primeira aluna, há 3 anos atrás,
eu fiz uma publicação, eu não tinha nem esse nome de Prof. From Rio, né? Eu estava assim, estava começando, então eu estava em processo de transição. Eu ainda trabalhava na escola como professora também. Então, dentro desse processo de transição, uma pessoa que eu também, Suzana, não conheço, eu tenho ela hoje nas redes sociais, mas ela falou assim: Ah, você é professora de português? Que ela viu um anúncio. Eu falei, sim. Aí ela falou assim: Ah, porque eu não tenho mais como atender essa aluna e ela está precisando de uma professora urgente. Você tem como atendê-la? Então, basicamente, eu não sei o que aconteceu. Foi a minha primeira aluna. E dali, ela, ela era filha de brasileiros, né? Ela tinha 15 anos, então, assim, ela já tinha um português considerado fluente. E ali foi, minha primeira experiência e ela está comigo até hoje. E dali fui desenvolvendo com adultos, com crianças, com adolescentes, mas assim, eu acho que poucos professores hoje querem lidar com esse mundo, né? Mundo da criança, da alfabetização, do adolescente e o mundo neurodivergente, porque, Suzana, eu ainda tenho os meus alunos, alguns que são crianças e adolescentes, eles também têm uma neurodivergência, né? Então, assim, é, e isso, os pais têm um laudo, e quando a gente vai fazer todo o briefing de apresentação, ali que eu faço a anamnese para conhecer a família, para conhecer como é o português colocado ali dentro daquela casa, como eles vivem a língua portuguesa, se é num lugar de pressão, de obrigação, ou se é num lugar de criar memórias, histórias. Então, assim, eu vejo que muitos professores não partem para esse nicho específico. E foi aí, e para mim, assim, não é que se torna fácil, mas para mim se torna, assim, algo natural lidar com eles, sabe? Então, assim, eu não sei muito explicar por quê, mas, assim, eu consigo através da tela, me conectar com eles como se eles fossem da família. E É eu muito acho que é interessante, basicamente Vanessa, isso. porque obviamente que italiano é minha língua materna, mas vamos considerar que, como eu vim tão nova, poderia ser uma língua de herança, né? Eu Uhum, tive, eu tive o privilégio de passar muito tempo na Itália, idas e vindas, mas com os meus pais aconteceu da seguinte maneira: a gente era obrigada a falar italiano em casa, mas não era uma pressão, sabe, Vanessa? Na verdade, era um pertencimento, né? Que a gente vinha de lá e não era. Mas eu entendo e percebo, e Maria Lúcia sabe, na Torre de Babel. A gente tem alguns alunos de português língua de herança, teve, que às vezes essa coisa do sofrido, da imposição, né? É muito. é, Acaba que o resultado é contrário, né? Porque a criança, o adolescente, acaba tendo raiva de ter que falar português ou ter que falar a sua língua materna, né? Então, eu acho muito interessante esse seu approach, realmente, porque precisa de todo um trabalho psicológico ou mesmo com as crianças, nós temos hoje algumas crianças estrangeiras que estão em escolas brasileiras, ou escolas bilíngues, ou escolas internacionais. Os pais querem que elas aprendam português, porque entendem a importância, já que estão aqui, de falar português, e mesmo quando forem embora, português é sempre um plus no currículo, tem que se aproveitar, né? Mas dependendo de como é feita essa apresentação para a língua portuguesa, nós temos duas crianças agora que elas não querem saber de fazer aula. E a gente está tendo um trabalho, vamos recomeçar agora com eles, agora em agosto, porque eles não querem, porque alguma coisa aconteceu ali de imposição que bloqueou. sim. E eles estão com problemas na escola. Embora seja uma escola internacional, tem a matéria portuguesa, eles estão com muitos problemas. Maria Lúcia, você queria fazer alguma pergunta para a Vanessa? Porque tem muito a ver com o trabalho que a gente faz com algumas poucas crianças. Não, na verdade, eu achei muito interessante isso, né, dela abordar a família para entender o universo da criança, né?
que isso realmente eu acho que vai ajudar muito a entender esses furos, né? Quer dizer, essas brechas. Então, eu acho que seria interessante você nos colocar, sabe, alguma coisa que seja possível, né, Vanessa? Claro. Como Uhum. é essa abordagem, sabe? Uhum. Ou qual a sua preocupação, né? Porque em algum momento que a gente, como a Suzana colocou, né, que a gente está com este caso, não vamos dizer o Uhum. problema, né? Claro. E realmente seria bem interessante, sabe, se você Uhum. pudesse Com certeza. esclarecer aí Com o maior um prazer. pouquinho desse caminho, né? Com o maior prazer. Então, eu só queria falar que quando eu comecei há 2 anos atrás, né, que eu já estou nesse processo de finalizar meu MBA, a gente é a primeira turma da USP Exalc de neurociências da aprendizagem em formação. Todo mundo que vai se formar agora é da primeira turma, a segunda turma já abriu. E assim, eu mudou, foi um divisor de águas, Maria Lúcia. A Vanessa, professora antes, da neurociência, e a Vanessa hoje. Então, hoje eu olho, principalmente, vamos aqui trazer o contexto desse contexto, de criança e adolescente, o indivíduo como um ser único, e aquela família ali como uma estrutura, sabe? Então, eu costumo falar, eu estou até atualizando até os termos que eu uso como aula, né? Hoje eu uso muito, tô mudando um pouco a interface da minha empresa, então estou usando muito o termo curadoria, porque eu não olho só a língua portuguesa, né? Como eu falei, eu olho o estado ali da família, né? De como que isso é construído, qual é a construção, qual foi a base, como que os pais lidam com isso. Sabe? Então, assim, isso é muito importante dentro da língua portuguesa, como herança. Você saber a construção, porque você trabalhar com uma criança, um adolescente que ele não tem vontade, basicamente a gente usa, né, que a gente usa em português é dar murro em ponta de faca, porque a ciência explica que ninguém aprende sobre pressão sem o sistema dopaminérgico ali alimentando todas as nossas sinapses neurais. Então, o que que nos motiva? Alguma coisa tem que gerar prazer. Então, se não gera prazer, não gera aprendizado. Por quê? Porque a amígdala, ela entra no estado de fuga, em mecanismo de defesa. Cortisol eleva e aquela criança ela vai bloquear. E isso não pode ser, não cria só um trauma ali com a língua portuguesa, isso pode criar traumas, a Ivete pode falar aqui com mais propriedade do que eu, outros tipos de trauma, entendeu? É. Então, hoje, só complementando aqui, qual é a minha principal estratégia, Maria Lúcia? Eu vou defender esse meu protocolo, a minha orientadora já me passou que tem aplicabilidade, porque eu venho trabalhando com o protocolo de descompressão afetiva. Então, quando a mãe me procura, eu quero aula de português com você para o meu filho. A minha primeira pergunta, como que o seu filho recebe a língua portuguesa? Então, mas eu quero fechar as aulas. Falei assim, não, primeiro a gente vai fazer uma consultoria. Eu quero entender como que a língua portuguesa é inserida no seu contexto familiar. Muito Então, bom, vamos fazer um Vanessa. briefing. Inclusive porque, Maria Lúcia, pensando nesse nosso case, que não é um problema, é um case, né? Desses Uhum, dois alunos que vão fazer separado, tem idade, isso está vindo como uma punição por não estarem indo bem na escola em língua portuguesa. Então, tem que ser feito, obviamente, um trabalho, como a Vanessa muito bem coloca, que alguma coisa eles gostem de fazer durante a aula com os nossos professores. Muito interessante. Mas a Erotildes, a Ero levantou a mão. Ero, por favor, abriu o microfone. Boa noite. boa Desculpe pelo noite. atraso, eu estava com certa dificuldade para acessar aqui em Fortaleza, devido tá chovendo aqui, que é Chuva, uma chuva raridade. boa no Nordeste. Muito bom.
Primeiro, te parabenizar por esse trabalho maravilhoso, né? Segundo, Obrigada. perguntar onde é que eu posso ler sobre isso, onde é que seus trabalhos estão, se seus trabalhos já estão disponíveis. E eu queria fazer uma pergunta sobre o material didático. A cada caso, você vai elaborando um material, é isso? Então, como eu ainda, o meu TCC ainda é um bebê que está em gestação, o parto, a cesárea está marcada, dia 4 de agosto. Uhum. Então, eu ainda não, é, eu falo um pouco no LinkedIn, eu mostro como funciona todo esse processo de descompressão afetiva, de quais são as fases, né? Meu protocolo ele tem 5 fases: a fase de descompressão afetiva, a fase de identificação multissensorial, né? E uma coisa que eu acho também muito importante, Suzana, eu dentro desse protocolo que eu criei, eu não trabalho como a língua materna dos meus alunos como algo que seja proibido dentro da minha sala de aula, sabe? Por quê? Primeiro, que eu acho que quando o aluno ele tem pouco repertório linguístico, o cérebro ele vai pegar a associação daquilo que você está apresentando na língua materna. Isso a ciência prova. Segundo, se, se ele já tem esse bloqueio dentro da família, ali que ele não pode ser quem ele é, e não tem a segurança, às vezes, de falar corretamente, às vezes fala uma palavra errada e se sente castigado. Então, eu trago todo esse lugar emocional ali dentro das minhas aulas para poder trazer o quê? Acolhimento, pertencimento. Então, ali eu vou trabalhando toda essa estrutura. Então, eu falo um pouco disso no meu Instagram profissional, no meu LinkedIn também, mas como artigo, como tese, ainda não publiquei nada por conta realmente da banca, né? Isso também pode gerar algum problema, né? Então, assim, estou Sim. esperando ali todo esse dia 4, essa expectativa para o dia 4. Também que começa é, lá o Congresso de Mulheres, também quero estar lá, não sei como que eu vou, né, Suzana? Lá no Congresso Ah, de então, Mulheres aí então de São deixa eu falar Paulo. um pouquinho. A Vanessa vai divulgar, e assim que ela tiver o link da apresentação dela, que vai ser Sim, do TCC, a gente vai colocar, obviamente, no meu Face, no link, no nosso LinkedIn da Torre de Babel, no meu LinkedIn, vamos fazer toda a divulgação. Agora, sobre o que a Vanessa está falando agora, é o Summit de Mulheres nas Profissões, que é organizado pelo Grupo Mulheres do Brasil e que vai acontecer no iniciozinho de agosto, e que é isso que ela está dizendo que ela gostaria de estar, né? Que vai ser bastante interessante, e nós, como projeto Idioma que Soma, estamos ligados numa parceria da Torre de Babel com o Grupo Mulheres do Brasil, né? Nessas aulas que Sim. damos de voluntárias para refugiados e imigrantes. Obrigada por ter lembrado, Vanessa. Vanessa hoje está lembrando de muita coisa boa não, do Summit, que é o primeiro Summit Mulheres nas Profissões, que eu acho que vai ser bem legal. Vai ter a nossa querida ministra palestrando, então vai ser bem legal esse evento falando sobre as profissões das mulheres e cada vez mais nós avançando nas mais diversas profissões. Muito bom, Vanessa. Eu estou achando fantástico tudo isso. Agora tem uma perguntinha que a Ero fez que a gente ainda precisa sim, completar. Você, por favor, sobre o material didático, porque realmente com esse approach, com essa forma de trabalho, você deve ter muito trabalho, vamos lá, sim, muito para desenvolver o que você apresenta para essas crianças e esses adolescentes, né? Para trazê-los para esse lugar de afeto, que é uma língua, né? Isso. Eu já então, agradeço. obrigada pela pergunta, uma ótima pergunta também, super interessante. Então, Ero, com licença de chamar de Ero, né, porque carioca sabe que se sente em casa com nordestina, né? É Então, meu nome assim, preferido. a gente, né, tem aquela conexão ali que a gente acha que já é família, mas tá bom. Se você me permitir,
eu vou explicar um pouquinho de como é a preparação. Então, assim, a primeira aula é sempre aquela aula que a gente faz a conexão, que eu acho que se você não fizer a conexão com a criança e com o adolescente, não vai avançar, sabe? Vai vir sempre nesse aspecto de pressão. Não é você infantilizar a aula, porque as pessoas confundem. Eu também já me confundi. Eu já fiz a pergunta: eu preciso ser infantil, colocar pompom na cabeça para poder fazer conexão para aquela criança entender ali que eu sou pertencente também à vida dela? A resposta é não. Mas o que que eu tenho que ser? Eu tenho que ser autêntica, eu tenho que ser eu mesma, eu tenho que me colocar no lugar dela, sabe? E tem que entender também que, igual eu falo para os pais, que às vezes a criança também se sobrecarrega, às vezes a criança está chateada. Se nós adultos às vezes não sabemos lidar com as nossas emoções, imagine uma criança e um adolescente no contexto multicultural, aprendendo uma língua que muitas das vezes ele não sabe nem se para que vai usar, certo? Deixa eu só que eu estou Posso abrindo só aqui. complementar uma coisa, Vanessa? Eu me lembro, depois de adolescente, já que eu passava sempre as férias na Itália, como era duro para mim separar dos amigos. De Petrópolis, Vanessa, nós fomos para Recife quando eu tinha 13 anos de idade. E naquela época, 1968, vocês podem imaginar que Petrópolis e Recife eram dois países de uma distância incalculável. E eu me lembro que eu deixei minhas amigas do Colégio Sion, eu era interna, e fui para Recife, que naquela época, pelo menos, o ensino era muito inferior ao ensino do Rio de Janeiro, São Paulo. Eu me lembro que eu, CDF que era, eu repeti nos meus primeiros 2 anos em Recife tudo que eu já tinha estudado em Petrópolis. Isso foi a morte para mim naquela época, além de ter deixado os meus amigos. Então, tem esse agravante e ter que fazer novos amigos. Tem esse agravante para os Sim. adolescentes, também para as crianças, mas as crianças talvez mais o avô, a avó deixou o tio, tia não sabe se vai voltar, não sabe o que vai fazer, os tios vêm passear e só querem ir para, né? E para os adolescentes, outra realidade, né? Você deixar os amigos, o início das paixões pelos, né? Pelos meninos, pelas meninas. A Zuleide vai falar, Vanessa, enquanto você se organiza um pouquinho aí que Falar. você está procurando alguma coisa. A Zuleide Pô, tá com uma possibilidade de ter netinhos fora do Brasil. Zuleide, a filha de que Zuleide, hoje em ótimo, dia, por exemplo, parabéns. mora em Dubai. Não, não dá nada ainda, é só porque a filha mora Sim. fora do Brasil. Zuleide, pode falar, por favor. Boa noite, meninas. Vocês conseguem me ouvir bem? Boa noite, sim, 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 a gente ótimo. viu que você está sem câmera, mas dá para ver você ouvir muito bem. Que ótimo. Eu não estou em Salvador agora, estou numa cidade, numa região metropolitana, aqui ainda na Bahia. Peço desculpas, obviamente, por não estar com a câmera ligada, porque no lugar que eu estou agora é impossível fazer. Eu gostaria de parabenizar a Vanessa por esse trabalho interessante e compartilhar com vocês uma experiência de trabalhar com o português como língua de herança. Eu estive trabalhando com duas, na verdade, um pré-adolescente e uma criança. E uma das estratégias que a gente utilizou para trabalhar com o português como língua de herança foi incluir um membro adulto da família. Veja só, é uma mãe brasileira, um pai americano e duas crianças americanas. Então, a gente buscava realizar atividades para que essas três pessoas interagissem e participassem. Então, a gente desenvolveu material, desenvolveu atividades e estratégias que pudessem contemplar a essas três pessoas. Naturalmente, que tinha que ter muito jogo de cintura, muita criatividade, mas a experiência se mostrou muito interessante para a conexão maior dessas três pessoas que eram todas americanas, mas todas querendo aprender a falar português. Só um minuto, gente.
Bom, enquanto a Zuleide se organiza lá, Vanessa, você quer falar um pouquinho sobre isso que a gente estava discutindo de material didático? Sim, então, você sabe, né? Vocês são criadoras de materiais didáticos, e já vem a sugestão, vamos criar um material didático para as crianças e os adolescentes. Please, ok? Please, vamos pensar um pouquinho nesse nicho tão importante, né? Maria Lúcia, por favor, o Reano, né? Então, vamos lá. O que que acontece? Eu trabalho com essa abordagem também, de às vezes trazer a família, mas só dentro de um contexto, porque eu tenho muitos alunos na Noruega. Além do desafio da língua portuguesa, eu tenho o desafio da língua materna. Por quê? Porque eu não falo norueguês, eu não eu trabalho com o inglês como a língua de ferramenta de apoio, só que quando eu entro dentro de um tema ou de uma abordagem que tem um significado mais importante dentro da língua portuguesa, eu peço para esse aluno pegar tudo aquilo, aquele approach que eu falei, né? Ou o pai está ali presente, né? Eles sempre participam das minhas aulas. Eles sempre estão em contato ali, ou estão ouvindo, ou estão ali do lado, estão fazendo comida e o filho está estudando na cozinha ali. Então, assim, eles estão sempre inseridos ali no contexto. Então, quando é algo bem significativo, meus alunos na Noruega, por exemplo, é, eu peço ou o pai que consiga explicar isso em norueguês, porque vai fazer mais, vai trazer mais significado, ele entender dentro da língua materna do que o inglês, que é a segunda língua geralmente dos alunos. Então, basicamente, o protocolo é porque eu estava procurando aqui, porque eu fiz o mapa mental, até publiquei no LinkedIn, que tirei dos approach lá do meu TCC, que é o ciclo da trilha de intervenção pedagógica neuroeducacional. Então, existem as fases, existem 5 fases, né, que eu trabalho, que é a fase do acolhimento e da descompressão afetiva. Então, a gente trabalha entendendo aquele aluno, de como ele aceita o português, como é o português na vida dele. E quando há um case, né, como a Suzana falou, que existem vários cases, principalmente na pré-adolescência, a gente entende, eu tento entender, pela minha formação, e o que que criou esse case. Quando eu descubro o que que criou esse case, eu vou até o criador, que geralmente é a mãe. Então, ali é toda uma articulação, o quê? Aí, ali, a gente trabalha ali a consultoria, eu chamo aquela mãe ali para conversar, sabe? Porque eu entendo também que ela não está ali ela não está ali cobrando que a criança ou adolescente fale a língua portuguesa porque é uma punição, mas eu acho que é porque ela não quer que a história dela, da mãe dela, das origens dela seja perdida no filho, seja paralisada ali. E talvez essa atitude mais incisiva, mais agressiva, passiva que os pais venham tendo hoje, talvez eles aprenderam na infância. Então também a gente não pode chegar no sentido de Percebem, né, crucificá-los. Vanessa? Não percebem, porque assim, os pais, no caso, tá interessante porque eu estou usando meus exemplos porque são exemplos reais, né? Assim, E os meus para também. minha mãe foi absolutamente impactante e, na verdade, para Carangola, que é perto de Petrópolis, em um sítio onde papai acabou construindo essa empresa, é, também sem falar uma palavra, com alguns problemas de saúde, não se ligava para mamãe e papai, não tinha celular, você tinha que pedir ligações internacionais, né? Era uma loucura. Mas, Vanessa, só uma coisinha. A Ero está pedindo para você divulgar o teu Ah, sim. Instagram. Você tem site, Vanessa, do Prof. From Rio? Então, eu tenho o site está linkado lá no Instagram, tá? Mas assim, eu tô remodulando eu remodulei toda a minha interface.
Então, eu tenho um site que está linkado junto lá na minha página no Instagram. O LinkedIn também está lá no Instagram. E eu vou colocar aqui no chat o endereço. E Coloque porque a Ero não encontrou. E só também para a gente ter certeza que a gente lembra disso, a gente tenta manter aquele horário de 1 hora, até porque você tem claro, prova. Então, só nós temos agora 10 minutos, Vanessa. O que você quiser. É uma pena, Erotíade, é fato, mas você sabe que coisas muito, muito longas também, né? sim, Então, mas claro, assim, eu com tenho certeza. certeza. Qual é a ideia aqui? A ideia é o contato, né, Ero? É isso que a gente está fazendo e depois dar Sim. continuidade, né? Cada um com seus interesses. Não, tudo bem, desculpe o ar. Não, eu vou só tentar aqui em 3 minutos explicar como que funciona esse ciclo da trilha de intervenção pedagógica neuroeducacional que eu trabalho. Então, Ero, só para sanar sua dúvida, hoje eu não consigo, não é que eu não queira trabalhar com materiais editoriais, por quê? Eu não sigo uma trilha. Algo pronto, né? Vamos aprender essa parte, essa estrutura. Minhas aulas basicamente são aulas feitas ali para acolher o indivíduo em si. Então, vai ter o quê? Vai ter atividades que eles gostam de fazer, com temas que eles gostam de ouvir, sabe? Por quê? Porque se eu não tiver motivação dentro da minha sala de aula, eu não vou ter um aprendizado eficaz. Então, se eu quero que o aluno se desenvolva e crie um pertencimento, uma identidade, inclusive cultural, com as nossas raízes aqui do Brasil, eu preciso trabalhar isso artesanalmente. Então, hoje eu faço as minhas aulas. E depois vocês podem me procurar lá, eu vou compartilhar um pouquinho de como eu faço isso, mas seguindo esse protocolo, tá? Então, a primeira fase, que é a fase do acolhimento e descompressão afetiva. A segunda, estímulo multissensorial. O que que é o estímulo multissensorial? É trabalhar com vídeo, com cores, com estratégias dentro da pedagogia que vai fazer com que aquele aluno se identifique, sabe? Se eu gosto de futebol, por exemplo, eu estou trabalhando com muitos alunos que se identificam com futebol, sobre a história do Brasil, no futebol, a nossa cultura, quem foram, os nossos craques. Então, assim, essas aulas, elas são, artesanalmente feitas, inclusive porque no processo de alfabetização eu tenho alunos de 5 anos e alunos de 18. Então, basicamente o tema e a estrutura da aula, o template da comunicação, como a comunicação vai ser escrita dentro dessas propostas, das atividades dentro da proposta também vão mudar, tá? Por exemplo, para eu trazer, eu tenho um aluno de 6 anos na Dinamarca, e semana passada a gente trabalhou o tema da Copa. Eu articulei uma aula e eu pedi à inteligência artificial para criar um jogador de futebol é, infantil com a roupa do Brasil e um com a roupa da Dinamarca. Por quê? Porque ele tem as duas nacionalidades e eu quero o quê? Eu quero que ele consiga. Eu não quero brigar com o dinamarquês, sabe? Eu quero que o português ganhe pelo amor, pelo carinho, pela memória que ele vai criar quando sentir saudade da mamãe contar historinha, saudade dele estar ali fazendo uma receita de bolo, de vendo um desenho, sabe? Então, nas minhas aulas eu tento sempre trabalhar com o quê? Com coisas culturais, com coisas que vão trazer esse senso de pertencimento. Por exemplo, no mês da, no mês da, ah, no mês lá que a gente comemora o Dia dos Indígenas, eu trouxe um vídeo super lúdico de uma indígena criança e ela mostrando como é que é a casa dela, como é que é a oca, que o milho vira pipoca, que eles pescam, que a comida deles
eles vão pescar, que o papai vai pescar. Então, quando eles olham, não só pelo lado que é um desenho, mas é um desenho é intencional, porque ele ali está criando memórias e é cultural e é histórico, por quê? Porque não é mentira. Então, não é algo imaginário. É algo que é voltado para a idade, é construído voltado para a idade dele. Mas a gente está trabalhando temas e associações verídicas, importantes, que as crianças nasçam sabendo. Então, o terceiro, mediação e construção de sentido. Outra coisa que eu acredito muito, eu acredito que, por mais que eu seja professora, eu sou a mediadora daquele aprendizado. Então, a linguagem é construída através do aluno, e eu costumo falar para eles, eu sou o GPS de vocês, tá? Então, ali a gente vai construindo, eu não trabalho com monólogo, então eu trabalho com diálogo, eles vão me trazendo as questões deles também, e ali, se eles quiserem almoçarem, jantarem. Eu quero que eles se sintam em casa. Como eles estão em casa, mas eu quero que eles se sintam em casa comigo ali. Então, eles não têm vergonha nenhuma de estar almoçando, jantando, lanchando, ou se, por exemplo, na Europa, na Noruega, tá com 25, 20 graus, aí eu estou morrendo de frio, eles estão morrendo de calor, estão de camisetinha, entendeu? É esse pertencimento que eu quero que desenvolver, porque quando você constrói a linguagem baseada no amor, na afetividade, ela não vai brigar com a língua materna, sabe? Então, é essa construção, por isso que a gente parte desse princípio. O quarto é a consolidação ludificada. O que que eu faço na consolidação ludificada? Quando o aluno ele é muito case, né? Vamos usar essa palavra da Suzana. Eu pego os exercícios que a gente tem que trabalhar para fixar na memória, né? Porque a gente tem que trazer também um pouco da gramática. Eu pego ele em formato de quê? De jogos. Então, a gente vai ter que articular as atividades de qualquer coisa. Então, eu pego jogos, aí eu trago os jogos da memória, associação, ache alguma coisa. Através de jogos, eu estou consolidando aquele aprendizado. E, em quinto lugar, eu trabalho com um processo que a gente chama de metacognição, que é reflexão e transferência. O que que você conseguiu fazer hoje? O que que você criou hoje? Eu faço a pergunta e ele responde, sabe? Ele responde, mas eu não respondo, eu não dou feedback imediato. Ele tem o feedback dele, por mais que seja criança, de tudo que ele fez ali. Então, basicamente, eu acho que é isso. Eu consegui falar um pouco, em Nossa, poucos minutos. Vanessa, Tá ótimo, uma aula. maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. A Aero tem razão. A Aero trabalha na Universidade Federal do Ceará. Então, Obrigada, com para toda mim é um certeza, é muito prazer, importante para uma ela honra. também. Ana Cláudia estando no Peru, né, em Lima, com certeza também tem esses casos de língua de herança, né? E interessante que não é só para a língua portuguesa, obviamente, língua de herança, Sim, como no meu caso, é, da Itália, como, enfim, né, tantos e tantos casos. Mas, Vanessa, como eu te falei, estamos aqui claro. chegando à nossa hora. Nós queremos, Zuleide, eu não vou poder te dar a palavra agora, porque a Vanessa tem uma prova. Talvez você não tenha pego, não pegou o iniciozinho, ela tem uma prova agora da USP. Então, mas com certeza o e-mail, colocar o e-mail aqui no chat, Vanessa, seu e-mail. Mas você se Pode encontra no LinkedIn, né? sim, E pode me encontrar nas põe redes o seu sociais, no e-mail, eu vou contato ter e imenso vocês prazer. seguem daqui para frente. Esse é só um pontapézinho em termos de Copa. Já fizemos um gol. Hoje é o nosso gol com esse Essa em termos de conversa, Copa, aliás, que este ano eu estou achando absolutamente fantástico. Estamos conhecendo outros Uhum, países, estamos conhecendo coisas sim. lindas de outros países da África. É a Copa da África, lindo. Imaginar que Uhum. Portugal empatou 1-1 com o Congo, com a República, né? É o Os que há. nossos lusófonos cabo-verdianos, temos que Nossos irmãos, comemorar então, irmãos da a língua, hein? Na força do língua portuguesa. brasileiro com a nossa família de língua. O que que os Maravilhoso, brasileiros não maravilhoso. fazem quando se unem? E A ver que linguagem é lindos. isso, ela une as pessoas. A linguagem é uma Exatamente, ponte. Se não for para eu, exatamente. eu vi construir, nos, ela eu vi nos derruba a gente. cabo-verdianos o nosso olhar em 94. Eu vi nos cabo-verdianos na comemoração deles. E é Em muito, muito 94, legal quando porque nós íamos às ruas brincar e, né, e esperar, e a gente sentia até nos jogadores essa vibração.
Achei fantástico. Muito Inesquecível 94. Nossa língua é A muito primeira vez linda, que eu vi um gente. A gente tem mundial. que valorizar a nossa língua portuguesa. A nossa verdade. língua é Ana muito linda. Cláudia, A nossa desculpa, diversidade. Por exemplo, eu no Rio, a Suzana Maria Lúcia em São Paulo, a Ana Cláudia no Peru, a Herô no Nordeste. Olha como a linguagem muda. é, é. Então, assim, essa construção linguística, isso é muito rico nosso, isso é rico do Brasil, gente. Então, assim, a gente E tem é que muito valorizar. rico compartilhar tudo isso com esse projeto Muitos de Nós. Nosso próximo encontro, vocês vão ver, vai ser divulgado, vai ser no dia 1º de julho. Nós vamos entrevistar uma pessoa que, assim como a Vanessa, eu conhecia muito pouco, mas pelo menos conhecia alguma coisa. Já essa outra pessoa que agora eu não abri aqui, não, é, é um rapaz, finalmente, um rapaz, é tão, né, se chama Luiz Barreto, está em São Paulo e trabalha com chineses. Então, Luiz Barreto vai estar Interessante. conosco no dia 1º, vai ser bem interessante, no dia Sim. 1º de julho, às 17 horas. E, de qualquer forma, vai ficar tudo gravado. Muito obrigada, Vanessa, pela aula. Obrigada Obrigada por pela vocês todos por participação. estarem Obrigada por presentes. conhecer E vocês. boa prova, Foi um prazer. Vanessa. Um Tchau. beijo. Beijo, Nada. gente. Boa Tchau, tchau. sorte mesmo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.